Olá, eu sou o Wellington de Oliveira. Eu sou o Abraão Xavier. Nós somos os Destelhados! Isso aí, meu amigo. É uma honra poder estar com você aqui hoje. Igualmente, meu amigo. Nós levamos muito tempo. Foram 3 anos, né? De ideias, projetos, preparação. E hoje nós estamos aqui. Perfeito. O propósito da gente estar aqui hoje é para poder falar com você que está aí nos assistindo. Assim como você, que deve estar aí na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, nós aqui também passamos por várias coisas, várias situações. E o que nós temos visto hoje é que muitas pessoas estão perdidas em meio a pensamentos, em meio a dúvidas, em meio ao que fazer do seu dia a dia, da sua vida, né? Perdeu a sua identidade, justamente porque há muitos anos atrás a gente tinha a preocupação de trabalhar, de viver o nosso dia e a gente não tinha influência da internet. Com a globalização e com a digitalização, muitas coisas vieram, né? Isso. Coisas boas e coisas ruins. Isso. Mas, às vezes, eu me perguntava assim, cara, é muita coisa, não consigo processar tudo. E aí você começa a ver pessoas e mais pessoas, testemunhos e vídeos, enfim, uma série de coisas. Muita informação, muita coisa. Em meio a tudo isso, você se perde, né? E tem o dia a dia continua. Aí você vê pessoas se dando bem, você vê pessoas vivendo vidas maravilhosas, e no seu contexto, o que você está fazendo de errado, né? Por que a minha família não prospera? Ou por que eu não tenho isso? Ou por que eu não tenho aquilo? É mais ou menos assim. Eu, em particular, passei por isso. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, em algum momento da sua vida também passou. Mas o ponto-chave, a grande virada, foi depois daquilo que todo mundo não esperava, que foi a pandemia. Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. A digitalização, ela teve um impulsionamento muito grande, né? Teve lojas online que teve um crescimento, né, de 400%. Teve pessoas que nunca mexeram com a internet e se viu obrigada a fazer. Ao mesmo tempo, pessoas começaram a ter outras formas de conexão. E cada um preso dentro da sua casa precisou se reinventar. Mas a grande questão é que no meio desse turbilhão, muitas pessoas se perderam. Pessoas que tinham uma postura antes da pandemia e que depois que ela acabou, teve outra postura. Umas ficaram amarguradas, outras agressivas, outras pessoas conseguiram se reinventar de forma positiva. Mas, Abraão, no meio de tudo isso, né, a gente percebe que a gente está enfrentando uma crise existencial. As pessoas perderam a sua identidade e muitos perderam o seu propósito. Eu conheço você, sei que você é um ávido estudante da palavra, um grande filósofo, um escritor maravilhoso. Em breve vocês vão conhecer vários trabalhos, várias obras desse rapaz. Mas nesse nosso bate-papo, eu queria que você colocasse a sua visão dos dias de hoje. Pelo menos é o que eu vejo. Perda de identidade e perda de propósito. O que você vê? O que na palavra ou ferramenta nós temos hoje para conseguir ajudar quem está em casa, que pode ter passado ou com certeza passa, né, por essa perda de identidade? E a perda de identidade, ela traz gravíssimos problemas no dia a dia das pessoas. Para mim, me trouxe, né? Sim. O que você pode falar sobre isso? Identidade e propósito. Perda de propósito, enfim. Ou, claro, dentro do que você colocar, como é que a gente pode reconquistar a identidade? Como é que a gente pode criar um novo propósito? Então, eu gostaria de falar sobre a filosofia de Hakuna Matata. Hakuna Matata. Eu faço meia hora fazendo uma pergunta e ele me vem com a filosofia da Hakuna Matata. Você tá de sacanagem comigo, né? Não, é sério isso? Tá, vai, desenvolve.
E por quê? Eu acho que o homem moderno, ele tá cheio de questões, de fato. Um certo filósofo, não me recordo se foi Blaise Pascal, diz que há um vazio do tamanho de Deus no coração de todo homem. Então, todos nós temos um grande vazio que só pode ser preenchido por Deus. Então, é esse vazio, essa crise existencial que você apresentou aí. Quando eu faço referência, né, ao Hakuna Matata por causa do filme do Rei Leão, eu acho que aquele filme ele conversa bastante com a alma do homem moderno. Se você parar para refletir sobre as nuances que aquele filme tem de lições importantes que podem nos agregar para essas respostas sobre identidade e propósito. E a história do rei Salomão também, eu colocaria esses dois personagens, né? O rei Salomão e o Rei Leão, o Simba, como dois protagonistas desse grande cenário que é a crise de propósito e a crise de identidade. Tá, mas são dois exemplos assim bem distantes, né? Você tem um desenho, ok, que já tive um personagem ficcional, né? Que de certa forma ao longo das décadas aí sofreu algumas novas, né? Adaptações. E você tem Salomão, que foi um grande homem sábio, né? E de certa forma poderoso, rico. Isso. Qual é a ligação com o que eu, de certa forma, aqui coloquei, dentro do que acredito que as pessoas também, vendo nós conversando aqui, poxa, mas um desenho e um símbolo da Bíblia, né? Um personagem. Qual que é a relação para uma crise de identidade e um propósito? No que a gente vai chegar a isso daí? Beleza. Então, eu gostaria de começar pelo Rei Leão, né? A gente vai acompanhar a história do Simba, que é o filho do Mufasa. E num determinado momento, a gente vai perceber que o Scar, que é o irmão do Mufasa, mata o próprio irmão, comete um assassinato porque a ânsia e a ambição dele é dominar o reino. Ele quer o reino para ele. Então ele mata o rei, o governante principal, que é o Mufasa, e olha para o Simba e diz assim: você matou o seu pai, você foi o culpado pela morte do seu pai. E ele era um filhote assustado e vai embora do reino. E aí ele disse: bom, já que eu matei meu pai, movido por culpa, ele, por não saber quem ele é, e aí que está o grande problema, né? Quando você não sabe quem você é, você permite que circunstâncias e pessoas e outras vozes externas, elas ditam quem você é, mesmo que você não seja aquilo, mesmo que a sua identidade não corresponda àquilo que estão dizendo, mas você acredita, você compra a mentira que as pessoas e o mundo ou as circunstâncias estão te vendendo. Então, o que aconteceu foi que o Simba foge, e nessa fuga, dois animais diferentes do gênero dele, né? Eu não me recordo aqui quem eram os animais, o gênero deles, mas aí eles ficam com medo e falam: é um leão. Ou seja, eles já têm a sacada de quem o Simba é, mas o Simba ainda não entendeu quem ele é. Identificação dele, isso, né? Isso. Tá. E aí disseram: olha, vamos tentar ser amigo desse cara aí pra ele não devorar a gente, porque ele é leão, né? Vamos tentar ir dar engambelada nele. E aí começam a convencer o Simba de que ele deve abraçar a filosofia de Hakuna Matata. Essa palavra é de origem africana e significa sem problemas. Vamos viver sem problema. Abraça a filosofia aí, do sem problema. E a problemática dessa filosofia que o Simba abraça é que ele começa a comer larva. Tipo, ele não vai pra caça como o príncipe, o leão. O Simba, né? Esse príncipe. Ele não vai pra caça como um leão normal. Ele começa a se comportar diferente do que o gênero dele é. Então ele é um animal dócil.
Ele não representa coragem. Quando você olha para um leão, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Lógico que você não vai bater de frente com o leão, nunca, Né? Mas aí, o Simba, ele não tem noção de quem ele é. Esse é o grande problema. E aí, num determinado momento do desenho... Isso muito dentro do que você vai colocar, Simba, né? Ele não tem noção de quem ele é. Muito em prol não só da frustração, mas do trauma que ele sofreu lá atrás. Isso. Né? Que ele passou. Então ele sai dali com uma culpa, um trauma, chega num outro cenário e acaba se adaptando àquele cenário. Exato. E aí você tem duas vozes, né? A voz do Scar e a voz daqueles outros dois animais. O Scar representa aquelas vozes que dizem quem a gente não é. Ok. Né? E o problema dos outros dois amigos, do Simba, eles são aqueles que sabem quem a gente é, só que eles querem nos induzir a comportamentos que não condizem com quem nós somos. Entendi. Esse é o grande problema. Então, quando ele abraça aquela filosofia do Hakuna Matata, aí ele começa a cantar alegremente. Né? Hakuna Matata, é lindo dizer, não sei o quê. E aí ele começa a viver entregue ao prazer. Porque, tipo assim, cara, tá sem problema, esquece a sua realidade, os seus traumas. Viva nessa bolha de uma vida sem problema. Só que a gente nasceu para viver com problemas. O maior mestre que já existiu disse: no mundo tereis aflições. O Jesus de Nazaré. Então, Jesus não abraçou, ele não comprou a ideia do Hakuna Matata, saca? Ele não vendeu isso no cristianismo. Ele disse assim: não, no mundo vocês vão ter problema, vai ter aflição, vai ter lágrima, vai ter choro, mas... Porque tem todo um contexto, né? Sim. Tem todo um contexto. Que as pessoas acabam perdendo ao longo da vida, pelo que eu estou entendendo, ela perde a sua identidade, o seu propósito, justamente pela quantidade de situações adversas que ela vai tendo e ela vai se esquecendo de quem ela é, de quem, né? Exato. Mais ou menos isso que você está acompanhando, né? Sim, sim. Ok, mas ainda temos aí a questão do outro personagem. O Rei Salomão. Ok, eu tô ansioso, quero ver onde você vai chegar. Perfeito. Então, assim, a gente... Aí o que acontece? Aí eu vou concluir, só para arrematar, né? O Simba, ele tem essa crise, só que aí chega um macaco, que era amigo do pai dele, do Mufasa, uma espécie de conselheiro. E aí, quem é esse macaco? Olha que são 3 personagens interessantes na história do Simba. Nós temos o Scar, que diz quem ele não é, né? Que leva ele para um território de culpa. Nós temos os 2 amigos do Simba, que querem distraí-lo, sabem quem ele é, mas querem distrair ele do seu propósito, do seu foco. E nós temos um macaco que aponta e fala: eu sei quem você é. A luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel. Mas aí depois a gente volta para a solução, tá, né? Que o macaco dá, que é bem interessante. Me lembra, para mim não esquecer. Tá. E vamos pro Rei Salomão. Tá. Né? O Rei Salomão, o que ele tem em comum com o Rei Leão é que ele também é rei. Né? Talvez tenha sido, na história, o rei mais rico e mais sábio que já existiu. No contexto bíblico, ou não? Talvez até fora dele. Né? E se você colocar em cálculo aí o quanto de ouro que ele tinha, vai dar aí um número bem gigantesco. Mas, enfim, Salomão, ele era filho do rei Davi. Ele assume um reino muito jovem. E ele pede uma coisa a Deus no começo do seu reinado: ele pede sabedoria. Ele não pede riqueza, ele não pede fama, ele pede sabedoria. No meio do processo, ele é autor de pelo menos 3 livros da Bíblia hebraica. Ele é autor do livro do Cântico dos Cânticos, que é um livro que ele escreve quando está apaixonado, né? Que é um livro romântico. Ele escreve um livro chamado Livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria. Quem escreveu? Salomão. Isso. Sério? Caramba. Ele escreve o livro de Provérbios e aí... Só que aí no final da vida, quando ele já estava velho, ele escreve um livro chamado Eclesiastes. Caramba. Então são 3 processos. Você tem um Cântico dos Cânticos, o jovem apaixonado.
Em Provérbios você tem o rei sábio, e em Eclesiastes você tem o rei amargurado. Talvez de toda a Bíblia hebraica, o Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Caramba, sério? Porque ele faz declarações em Eclesiastes, tipo, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. É uma das declarações, profundo, né, profundo. que ele faz. Vamos adentrar a isso, porque eu acredito assim, nós estamos falando sobre o processo de identidade e propósito. Isso. Falando para quem está assistindo, e que muitas das vezes, com certeza, né, principalmente nos dias de hoje, quando se fala em cristianismo, se fala em evangelismo, já dá arrepio. Hoje estamos virando, vamos dizer assim, o lado errado da página. Mas o verdadeiro cristão, ele traz amor. Ele traz a verdadeira palavra. Sim. E a palavra, ela não tem dúvida. Sim. Né? Então, quando a gente fala nessa parte do livro, eu acredito que tem que ter muita sabedoria para conseguir fazer a leitura e interpretar de uma forma, né, amorosa, vamos dizer assim. Sim. Então, a gente não vai abordar esse tema ainda. Não vamos chegar nisso. Mas continua, não quero te atrapalhar. Já atrapalhando. Mas assim, e aí o Salomão, o que acontece? Mas por que ele faz essas declarações? Ele faz declarações, por exemplo, tudo é vaidade, tudo é correr atrás de vento, nada faz sentido. Mas por que ele faz essas declarações? Ele começou bem, né? Ele era um rei sábio, foi consolidado. Muitas pessoas de várias províncias, de vários reinos, iam até ele. Tinha gente que pagava Salomão para receber um conselho, sabe? Então, entendi. A fama do cara, a rainha de Sabá estava lá, né, a milhões de quilômetros de distância, e ouviu da sabedoria dele e saiu lá dos confins da África para correr atrás da sabedoria desse cara. Caramba, isso naquela época já era assim? Já era assim. Mas aí é que tá, Salomão, poderoso, isso, de conhecimento. Isso. Em que momento ele se perde, então? Cara, o que acontece foi o seguinte, ele se perdeu, e antes de falar no que ele se perdeu, eu preciso dizer que Salomão tinha tudo que hoje a nossa sociedade moderna gosta. Todo mundo quer... Salomão, quando você pensa em Salomão, você pensa em inteligência. Uhum. Você pensa em fama, porque ele é famoso até hoje. Olha a gente falando aqui dele. E você pensa também em riqueza. Tá, então peraí. Então nós vamos ter um terceiro elemento nessa parada. Pelo que eu estou entendendo. Nós vamos ter ali um exemplo, né? Rei Leão. Isso. Salomão. E você já vai transportar isso para os dias de hoje. Isso. Tá, então vamos lá. Então, tipo assim, Salomão é referência de tudo que o homem moderno ama. O homem moderno, todo mundo que está nos assistindo aqui, todo mundo quer ter o mínimo de inteligência possível, conhecimento. Ninguém quer... Nós não estamos mais no tempo da ignorância. Mesmo as pessoas que não gostam de leitura... Até mesmo porque isso aqui não vai deixar, né? Isso aqui não tem condição. Isso aqui não vai deixar você nunca. Isso aí é uma fonte de conhecimento. Total. Não, né? Imediata, né? Imediata, exatamente. E aí o que acontece? Todo mundo tem fome por conhecimento, mas a gente tem fome por conhecimento, mas nunca se viu uma geração tão ignorante como a nossa. Ignorante por quê? Porque nós não temos sabedoria. Nós temos muito conhecimento, nós temos um arquivo de conhecimento dentro da nossa cabeça, mas nós não temos sabedoria para administrar nossa própria existência. Tá, então deixa eu só fazer um adendo aqui, tá? Quando a gente menciona ignorância, como ele mesmo colocou, ignorante não é um termo agressivo, tá? A ignorância é a ausência de conhecimento. Muitas das vezes, você, numa briga, você fala assim, você é ignorante. Aí você fica bravo porque está sendo xingado. Mas é por não entender que a ignorância é simplesmente o fato de conhecimento. Isso. A partir do momento que a pessoa não tem um conhecimento sobre determinados assuntos, ela é ignorante sobre aquele tema. Isso. Única e exclusivamente isso. Não é uma agressão, não é um xingamento, não é uma ofensa, para que você não se sinta diminuído. Sim, né? Sim. E aí, o Salomão, ele tinha riqueza também, que é algo que todo mundo quer, né? Todo mundo deseja. O homem moderno tem ânsia pela riqueza. Mesmo aqueles que não a possuem, a sociedade olha com um certo olhar de admiração por aqueles que venceram na vida.
aqueles que chegaram ao topo da montanha. Tá. Se tornam referenciais, inspiração, motivação. Mas enfim, Salomão ele começa bem, mas em um determinado momento ele começa, em Eclesiastes 2, ele mesmo diz que ele chegou a um determinado momento da vida dele que ele foi procurar. Ele olhou para si mesmo e falou, vamos, eu quero descobrir onde está a alegria, onde está a felicidade. E aí ele vai fazer alguns investimentos existenciais. Ele começa a investir em vinho. Ele parte para o vinho. O vinho está associado à festa na Bíblia, e festa, nos termos mais pejorativos aqui na nossa sociedade, é farra. Então ele falou, eu vou para farra, vou investir, fazer um investimento existencial em farra. Bebendo vinho, eu vou farrear. Mandando ver. Isso naquela época. Isso naquela época. Ele enfiou o pé na jaca mesmo. Né? Se o Rei Leão, se a filosofia do Simba é Hakuna Matata, a do Salomão é enfiar o pé na jaca. Vou investir em vinho. Exato. E aí ele vai beber vinho. E na época era uma forma econômica também, ou não? Tô falando besteira. Naquela época, ou não tem nada. O vinho era algo comum na cultura judaica, né? Estava associado à alegria, à felicidade. E o que acontece? Depois do vinho, aí ele começa a fazer um outro tipo de investimento. Ele começa a plantar jardins, pomares. Ele faz um investimento de agricultura. Ele começa a empreender nisso. Então ele fala assim, vou ver se a felicidade está nisso. Então ele faz esse tipo de investimento. Não encontra felicidade, aí ele parte para outra coisa. Ele começa a construir, vai para a engenharia civil. Começa a construir palácios, começa a fazer edifícios, mas aí o vazio existencial ainda está persistente nele. Depois ele vai partir para o poder. Então eu quero ter poder. Então ele começa a comprar escravos. Alguns nasceram até na casa dele. Então ele começou a exercer domínio sobre pessoas, ter servos e servas. Mas ali ele encontrou vazio. Né? Mandar, ser o cara mandão, poderoso chefão, não preencheu o vazio existencial dele. Depois ele vai partir para música, para arte. Aí ele se cerca de cantores, de músicos, e ele achou que a felicidade ia ser encontrada na arte, nas expressões artísticas, mas foi frustrado, e aí ele não conseguiu encontrar a felicidade aí também. Então, se hoje ele vivesse, hoje em dia, ele ia a um bom show, ele ia, se preocupar com isso, porque ele queria entreter a alma dele, mas ele viu que no entretenimento a alma não estava sendo preenchida. Tentou anteriormente nas realizações pessoais, né, no trabalho, nos empreendimentos que ele fez, não encontrou a felicidade almejada e o vazio ainda estava persistente. Depois, no final das contas, ele foi o homem que teve 700 mulheres, 400 concubinas, não sei se esse é o número exato. Foi para a luxúria, então. Foi para a luxúria. Ele começa a investir em sexo. Então, ele teve um harém, né, um estoque. Estamos falando de que ano, mais ou menos? Você tem essa... Cara, talvez 975 a.C., acho que nesse período aí. Tá, antes de Cristo. Antes de Cristo, isso. Tá. Milhares de anos atrás, né? Uhum. Então, tipo assim, ele teve mais mulher do que Davi, por exemplo. Mais mulher do que o pai dele. Então, mais do que Davi? Mais do que Davi. Caramba. Mais do que Davi. Então, tipo assim, ele teve muitas mulheres. Só que aí, tipo assim, mesmo no sexo, ele não teve felicidade. Tanto é que no Eclesiastes ele fala assim, ame a mulher da sua mocidade. Ele chegou à conclusão de que basta ter apenas uma. Que ele reconhece que no excesso não estava a felicidade. Okay. Bom, pelo que eu estou entendendo, assim, pelo menos dentro do exemplo que você está dando como Salomão, né? Por cada etapa em que ele tentou investir no seu processo, ele chegava a uma conclusão. Isso. E mesmo assim, chegando até essa circunstância da luxúria, ele também não encontrou
seu eu, vamos dizer assim, né? Isso. A crise ainda persistia. Persistia. Psicológico, espiritual. Isso. Aonde que ele começou a... Em que momento ele começou a entender? Então, o problema é que começou, que a Bíblia vai relatar em 1 Reis, no livro de 1 Reis vai dizer que ele amou muitas mulheres e essas mulheres o desviaram o coração dele de Deus. Porque essas mulheres cultuavam outros deuses e ele começou a servir a outros deuses. Então, a gente percebe que o último mal de Salomão foi investir a vida dele aos pés de deuses errados. Tá, entendi. Ele se O culto a outros deuses, né? Vamos dizer assim. Um culto a outros deuses. Okay. Ele se esqueceu do único Deus. Tá, então ele investiu em dinheiro, em farra, isso. Teve muito ouro, né? Mulher, né? Cultuou outros deuses e no final das contas se perdeu totalmente. Nada preencheu. Isso. E outro caminho também que ele teve foi ouro, né? Teve muita riqueza, muito ouro, muita prata, mas pessoas levavam os reis da terra levavam os tesouros pessoais deles, das províncias, dos reinos, para os pés de Salomão, pagando como tributo. Entendi. A ele. Então, tipo assim, ele foi o cara que tinha tudo. Tá. Ouvindo você falar assim, a gente vê, né? Eu tenho... Não vou abrir aqui o jogo, não vou revelar a minha idade, que eu não sou obrigado. Perfeito. Mas é assim, ao longo da vida a gente passa por vários processos. Sim. Eu ouvindo você falar sobre um desenho, tem uma peculiaridade, que tem um ator principal ali, né? Você tem uma referência que vem da história, uma referência bíblica. Mas para os dias de hoje, como eu comecei o podcast falando sobre essa questão de que a gente está perdido de certa forma. Nós estamos perdidos na referência quando se fala de pessoas que a gente coloca como símbolos e não são. Né? Quando a gente vê a nossa situação política, a gente vê referências que às vezes não dá uma certa esperança e a gente se perde. No nosso dia a dia, a gente quer ter um controle do que realmente a gente faz, mas a gente está numa enxurrada de referências que de certa forma nos atrapalham, vamos dizer assim, né? Sim. Então, dentro do que você está colocando, né, dessas duas referências, Simba, Salomão, o que você quer dizer para o dia de hoje? O que você vê como solução? Mas antes, me fala um pouco da sua visão do que você está vendo hoje para estar usando esses dois como referência, como desenho e Salomão. O que você tem ou da palavra ou o que você tem de efetivo desse desenho que você está utilizando para a gente que é leigo, e eu acho que são referências até interessantes, porque, poxa, você vê com um desenho, Rei Leão, né? Para uma cambada de gente aí que está assistindo aí, que vai ver a gente, né? Então, desde jovens, acredito que é uma faixa etária daí para cima, né? Sei lá, de 20, da faixa etária para baixo, acredito que o pessoal deve estar faísca e outra coisa, mas que chegue ao adolescente, que chegue a uma criança, mas assim, de uma forma, eu achei interessante porque você tem um desenho, sim, que vai falar com o público, você tem uma referência bíblica, né? E qual é a referência do mundo de hoje? Qual a referência que você dá para a gente, se é que tem, ou você já arremata com uma conclusão aí, com uma solução? Porque eu, em determinado momento da minha vida, me senti muito perdido. Pô, acordava cedo, 3, 4 horas da manhã, e mais da metade da população brasileira faz isso, certo? Você perde 2 horas no trânsito. Eu ia para o trabalho, trabalhava que nem um camelo. Pô, quando chegava no final do mês, a conta não fechava, porque a gente sabe que a gente tem uma carga tributária pesada nesse país, mas não vamos entrar nesse atrito. E aí, no final do mês, aquilo que você queria era poder compartilhar com a sua família, mas no fim das contas, a falta de conhecimento para certas coisas, a tal ignorância, seja financeira, enfim, administrativo, ou para questões que você já vem com histórico de família que não tem uma condição. Enfim, você acaba se perdendo no meio disso tudo aí. Aí você vê pessoas que falam sobre fé, mas praticam
coisas totalmente atípicas daquilo que estão se falando, né? E aí que eu quero deixar bem claro aqui, a gente não está querendo fazer um papel de bons mocinhos, não. A gente quer realmente tratar a palavra, quer realmente tratar a dor das pessoas, mostrando, de repente, através de referências, situações em que a gente mesmo possa pensar que a gente viveu, ou que a gente está vivendo, e encontrar, de repente, dentro de uma história fictícia, como Rei Leão ou Salomão, pontos que possam nos conectar novamente a um caminho. Perfeito. Certo? Sim. Mas, assim, a pergunta é, como é que você faz essas ligações para o dia de hoje? E como é que você arremata esses dois exemplos, então? Para que a gente possa entender, o público também possa entender, e ver qual que é a conexão, qual que é o arremate dessa história aí. Perfeito. Bom, quando Salomão se distancia de Deus, ele entra em crise de identidade, crise de propósito. Em todo o relato que ele dá, que ele fala que investe, né, em empreendimentos, ele empreende em agricultura, se cerca de servos e de servas, mas em nenhum momento ali você vê Salomão servindo alguém, por exemplo. Não vê ele ajudando alguém. Então. Você vê ele sendo o centro das atenções, tudo em benefício dele. E essa informação não ajuda muito, né? Porque quem está assistindo fala assim, tá vendo? Eu não preciso ajudar ninguém. Se lasque o povo. Só eu e acabou, né? Cadê o cristianismo? Cadê né? Isso. E aí fica... É que tá, né? De repente, a gente quer uma coisa, aí já vem aquele hater e já vai achar, falar, não, é isso aí mesmo. Isso aqui é o que me interessa. E aí? Mas aí o que acontece? Nenhum de nós nascemos para viver em si mesmados, focados em nós mesmos. Por exemplo, eu não estou vendo o meu rosto neste momento. Quem está vendo o meu rosto? Você. Eu e o público. E você e o público, exato. Por quê? Porque o ser humano não foi feito para ficar se olhando. Ele foi feito para ver quem está diante dele. Então, o sentido da nossa existência é olhar o outro, é servir o outro. Porque o sentido da existência humana não é o eu, somos nós. Quando a gente entende isso, que o sentido da existência é você, é o outro, aí a gente entende as palavras de Jesus de Nazaré. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus descobriu aquilo que Salomão não entendeu. Ou melhor ainda, Jesus ensinou ou nos revelou aquilo que Salomão não conseguiu compreender em sua totalidade. Porque Salomão, na verdade, vem antes de Cristo. Exatamente. Então ele morreu... sem ouvir essa informação. Sem saber. Sem saber essa informação. Na ignorância. Só que uma coisa interessante, tá? Voltando ao Rei Leão, e já vou fazer a relação com o moderno. Tá, mas deixa eu fazer uma... Se você está gostando da conversa, se você sentir uma conexão com a gente, leva essa palavra para outras pessoas, compartilha, segue a gente, se inscreve, tá? Vai ser muito importante, não só para o canal, mesmo porque nós estamos começando, nós temos um projeto muito bacana para beneficiar muitas pessoas. Aqui não é um canal que vai falar assim, se inscreve aí para seguir a gente focado no financeiro. Aqui nós temos um propósito. Nós queremos chegar até a sua casa. Nós queremos chegar àquele que está sofrendo, que está precisando, que precisa ouvir uma palavra, que precisa sentir que ele é importante. Assim como eu, Abraão também, estamos juntos nesse propósito e nesse projeto, mas ele só vai fazer sentido se você se inscrever. Então se inscreve. Toca o sininho aí para receber o próximo programa, né? O próximo podcast que a gente vai fazer, porque vamos preparar um outro tema. Então se inscreve, toca o sininho, compartilha. Vamos chegar mais longe? Ok? Perfeito. Vai lá. Bom, quando você vai para o Rei Leão, ele está naquela crise de identidade, você vai ver que o macaco vai até ele e aí fala assim, você é o rei. Ele falou, não, ele fica todo perdido. O que você está fazendo aqui? Você precisa reinar. Claro que eu estou parafraseando, tá? Porque já faz tempo que eu assisti esse desenho. Não vou saber. Quem assistiu, que é fã, fala, não foi bem isso não, exato, não foi bem isso não. Esses caras estão por fora aí, exato. Então, né? Exato. Me perdoem aí o público. Me perdoem. Mas, enfim. E aí o que acontece?
E aí ele vai falar algo, que ele vai dizer assim, meu pai morreu. Ele falou, não, aí o macaco vai dizer, não, seu pai está vivo. Ele está vivo. Como assim? O Simba se assusta. Como assim está vivo? Eu vou mostrar o seu pai. E aí leva ele até um determinado lugar onde tinha rio. E aí ele mostra e diz assim, olha aí, ó. Aí o Simba olha para a água e ele vê o próprio reflexo. Olha com atenção, seu pai vive em você. Eita. E aí eu lembro de Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Assim como o homem moderno é. O homem moderno foi feito à imagem e semelhança de Deus. O nosso Pai, o nosso Criador, vive em nós. São de Santo Agostinho, um pensador cristão que viveu no quarto século. Ele disse assim que Deus está em nós e nós estamos em Deus. E uma frase muito bonita de Santo Agostinho é: criaste-nos para vós, e nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Então, você entender que você é filho muda essa dor, essa crise que Salomão e que o Simba experimentam, que é o quê? O vazio, né? Essa existência que gira em torno do Hakuna Matata, o abraço a uma vida sem problemas, uma vida entregue aos próprios prazeres, só que no final das contas tudo vai ser vaidade. A palavra vaidade em hebraico significa vapor, né? Ou seja, uma nuvem de nada, algo que daqui a pouco passa, algo efêmero, temporário, e que não vai preencher. Então, muito provavelmente, as pessoas que estão nos ouvindo já fizeram seus próprios investimentos existenciais. Já fizeram investimentos, Só que, provavelmente, você tem convivido com seus vazios. Você tem convivido com a sua angústia, com a sua dor. Então, o nosso propósito significa o quê? Olha a trilha que o Simba faz. E aí, o Simba olha e fala, não, mas aqui é meu reflexo. Ele fala, não, olha com atenção. O macaco fala, o seu pai está vivo em você. E aí daqui a pouco no céu o Mufasa aparece. E aí, né, dá aquele grito, Simba. Simba. Até arrepia, né? E aí ele fala, pai. Ele fala assim, você se esqueceu de mim. Ele fala, não me esqueci não. Ele falou, você se esqueceu de quem você é. E você se esqueceu de mim. O que eu aprendo aqui? Todas as vezes que eu esqueço de quem eu sou, isso significa que eu esqueci quem é o meu Criador. Quando eu esqueço de cumprir a minha missão aqui neste mundo, quando eu esqueço de cumprir aquilo que Paulo Coelho chama de minha lenda pessoal, né? Eu de fato estou desviado do meu Criador. Eu esqueci quem ele é. E ao esquecer quem ele é, eu esqueço quem eu sou. Foi isso que aconteceu com Salomão. Ele esqueceu do seu Deus, se entregou aos ídolos e abraçou a filosofia do Hakuna Matata, que é aquela vida onde ele só pensa em si mesmo e nos seus próprios prazeres, seus próprios benefícios, e no final das contas tudo gira em torno de vazio existencial, tudo é vaidade. Quando ele fala que tudo é vaidade, no livro de Eclesiastes, isso significa o quê? Vazio existencial. Falta de preenchimento existencial. Então, ao esquecer de quem Deus é, o homem esquece de quem ele é e do porquê ele está aqui. Então, todo mundo na vida precisa ter um porquê, um para quê, um porquém. Se você não tem essas respostas, você vive todos os dias convivendo no modo você vive no modo sobrevivência. Você não vive, você existe. E sobrevive. Você fica lutando por sobrevivência, mas você não experimenta uma vida realmente significativa. Então, o impacto que o Simba leva é quando ele se encontra com o pai. Quando ele se reencontra com o pai dele, acho que o macaco ele serviu só como um guia. Apenas como um guia, mas quem trouxe o impacto real foi o pai. O pai fala, Simba, você se esqueceu de mim.
Não esqueci, esqueceu, porque você esqueceu de quem você é. Em outras palavras, o que o pai estava dizendo nas entrelinhas é o seguinte: era para você estar reinando, você não está vivendo de acordo com a sua identidade. Tá. Então, dentro do que você falou aqui, até agora, o que eu penso, né? Assim, analisando um pouco sobre mim. Aí o povo que está em casa vai analisar um pouco sobre ele, né? Beleza. Ao longo do processo, a gente passa por dificuldades. A gente passa... Eu não gosto nem de usar o termo problemas, dificuldades. A gente passa por obstáculos, né? Obstáculos faz você evoluir. Mas, na medida que você vai passando por esses obstáculos, e esses obstáculos podem ser pessoas que fazem, né? Tomam atitudes premeditadas para te prejudicar, vai te machucando e você vai perdendo um pouco daquela essência que você tem quando você adquire ao nascer, né? Você é puro, você é inocente. E ao processo de ir amadurecendo, as coisas vão acontecendo, você vai se frustrando, vai se machucando, vai deixando de acreditar no próximo, vai deixando de acreditar de que o outro é compassivo do seu amor por ele, né? De que eu posso fazer algo pelo próximo, enfim. É uma série de coisas que vão acontecendo ao longo do tempo e faz você ficar cascudo, vamos dizer assim, né? Mas a grande questão é, quando eu começo a me frustrar por não conquistar os meus objetivos, eu vou me questionando. Eu não sou capaz, eu não consigo. Isso. Chega um determinado momento na vida de uma pessoa que ela perde a identidade, né? Eu não sei quem eu sou. Não sei quem eu sou, né? Antes eu fazia, hoje eu não faço mais. Né? Antes eu acreditava no próximo, hoje eu não acredito mais. Antes eu gostava de ajudar o próximo, hoje eu não ajudo mais. Antes eu ouvia o evangelho, hoje eu não escuto mais. Né? Enfim, uma série de coisas. Mas pela forma como você está falando, dentro de nós existe uma força, uma energia, que é do Criador. E se conectar a ela é o que faz, provavelmente, a gente enxergar aquela luz novamente no fim do túnel. Né? Dentro desse processo, é engraçado que você estava falando, eu fui lembrando de alguns momentos na minha vida também. Mas é difícil, né? Você se encontrar no processo. Porque assim, estamos falando de um desenho de realidade de um ser referência na história bíblica. Mas no nosso dia a dia não é uma novela. Verdade. Não é um filme. Muito menos essas séries que andam rodando por aí, né? Seja, eu não vou falar de canais, não é esse o intuito, mas sempre tem um final feliz, né? Tem esses filmes de ação, eu acho da hora esses filmes de ação, né? O cara leva tiro pra tudo que é lado. É 30 contra 1, o cara não leva uma bala, né? Mas é surreal, isso é filme. Na realidade, se um cara invadir a tua casa e você tá desarmado, você vai fazer o quê? Uhum. Né? Eu sei que é um exemplo... incompatível com o que a gente está falando, mas é só para entender que a gente se sente desprotegido muitas das vezes, né? Às vezes a gente se vê perdido, não sabe o que fazer. Mas eu entendi que tudo está em você. Dentro do que você está falando. A gente é capaz de se reinventar, desde que você consiga voltar à sua origem. Isso. E a sua origem vem de quem? Do Criador. Isso. E uma coisa interessante que eu gostaria de acrescentar é que Jesus, ele sempre dizia que ele iria para o Pai. Eu vou para o Pai. E o interessante é que a palavra pai em latim é pater, de onde vem a palavra pátria. Então, o pai ali está associado ao meu lugar de origem. Você só encontra o seu propósito se você encontra quem é o seu pai. Sua origem. Exato, a sua origem. Então, então, assim, a menos que você encontre em Deus a sua pátria, o seu habitat natural, você vai viver perdido eternamente. Para quem não gosta ou para quem não quer, e tá tudo bem, tá? Uhum. Tá tudo bem. Sim. Eu até compreendo, porque eu também passei no meu processo de vida por muitos lugares e não fui bem recebido. Uhum. Então hoje eu vejo que existe um movimento em que quem é evangélico não presta. Uhum. Mais ou menos assim. Certo. Mas isso também é culpa da falta de conhecimento daqueles que vestem a vestimenta do evangelho, de não saber propagar a palavra.
Certo. De não, além de tudo, não é só a questão de não saber propagar, de não praticar o amor de Cristo como realmente ele é. Ok? Beleza. Então, eu fico me perguntando, existe alguma ferramenta para aquele que não é evangélico, que não é cristão? Não quero pegar a Bíblia. Ok, não estamos falando nenhuma besteira aqui, mas que de repente, porque o nosso intuito é realmente ajudar as pessoas a se conectarem consigo mesmo. Isso. Alguma ferramenta que você conhece, que você pode falar, não, eu conheço uma ferramenta, essa ferramenta pode ajudar a pessoa a ter uma autorreflexão no seu dia a dia, desde que, vamos deixar bem claro, né? Você quer realmente entender como funciona a vida? Não tem nenhum outro guia que poderia ter sido deixado, né? Que a gente já conhece, a gente sabe qual é, mas além desse guia, um auxiliar, aquele ali que a pessoa está cansada, não quer chegar perto do principal, mas tem alguma outra ferramenta que poderia ajudar? Então, para aqueles que não querem ainda se associarem à Mufasa, eu vou apresentar um macaco que pode ser um guia nesse processo de autodescoberta. Tá, é claro que isso é só uma simbologia, né? É só, como é que fala? Uma forma de... É uma brincadeira, mas é uma brincadeira que as pessoas possam entender, né? Isso. A gente não quer falar diretamente porque a gente sabe muito bem no momento que nós estamos vivendo, sim, né? Sim. Mas a gente sabe muito bem que quem crê, quem acredita, sabe qual é o instrumento principal. Mas o dia de hoje, ele não é muito propício porque tem pessoas que não têm o conhecimento para orientar aqueles que estão começando. Então, o que acontece? Até você chegar nesse momento, o seu momento de você ter aquela coragem, não, eu sei que o único caminho é a palavra. Isso. Mas como eu não tenho ainda a sabedoria de interpretar a palavra e eu não conheço pessoas que possam me encaminhar, né? Até você ter essa coragem, como eu tive com o Abraão, tem o Abraão, um exímio conhecedor da palavra. Aqui a gente está fazendo de uma forma bem descontraída, né, Abraão? Sim, sim. Mas acreditamos que nos próximos podcasts a gente possa abordar com outros exemplos e mostrar para vocês mais diretamente. Mas eu acredito que essa referência que a gente vai utilizar é uma maneira de você subir um degrau para o caminho até você ter a coragem de pegar realmente a literatura que vai transformar e conectar a pessoa ao verdadeiro eu. Mas vamos lá, qual que seria essa ferramenta aí? O macaco, no caso, né? Isso, o guia que vai levar essa ferramenta que depois vai levar a principal. Fala aí. Perfeito. Cara, é uma filosofia japonesa, no caso. Aí bugou a mente de todo mundo, né? Bugou. Cara, os caras estão falando de evangelho, estão falando da palavra, e de repente vem com uma... desenho animado. E aí vem com uma cultura japonesa. Os evangélicos vão cair matando em cima da gente, né? Mas, é isso que a gente quer. Mas essa é a questão. A gente quer que todos cheguem até lá. Exato. Só que o povo não entendeu ainda. Eu acredito muito nisso e eu fui vítima muito disso, de quem é realmente cristão, raiz, não entendeu que nós não estamos nos anos 900 a.C., que nós não estamos naquela época, nós evoluímos e estamos numa data atual e que precisamos utilizar ferramentas que vão trazer um público que está magoado, um público que está realmente ferido, um público que não aguenta mais ver gente com Bíblia debaixo do braço pregando, mas que a atitude dela é completamente diferente de quem realmente é cristão. Eu vejo muitas pessoas que não são e que têm a atitude maior do que um evangelho. Sim. E aí o que a gente quer aqui é utilizar uma ferramenta que dê coragem para que ele pelo menos fale assim, não, agora eu me sinto bem para fazer uma leitura da Bíblia, né? Eu tenho condição de fazer uma leitura de um capítulo, de um versículo e de ter um entendimento. Mas até então, até você poder chegar a esse momento, você conseguir pelo menos se autodiagnosticar, no sentido de que aqui ninguém é psicólogo, não estou falando para você se automedicar, se autodiagnosticar, para você ter o seu... Não, mas você tem uma ferramenta que está dentro de você. E cientificamente, se você for pesquisar aí, você vai encontrar. Existem estudos científicos que comprovam que você tem o DNA de Deus. Então não sou eu que estou falando, tá bom? Você tem que se conectar com esse DNA. E aí os outros, né? As outras ferramentas vão te levar ao conhecimento e à sabedoria. Aqui a gente está brincando, falando de uma forma, usando vários exemplos, mas a gente vai, ao longo dos podcasts, com certeza, fazer parte da sua história, você vai fazer parte da nossa história e juntos a gente vai chegar lá. Mas fala aí, qual que é? Beleza. Então, existe um conceito japonês, na verdade não é uma filosofia, né, chamada Ikigai.
Ikigai. Ikigai. Tá. Né? Significa razão de ser. Então, minha proposta é que a gente não abrace a filosofia do Hakuna Matata, mas que a gente abrace a filosofia do Ikigai. Razão de ser. E na ilha de Okinawa, no Japão, as pessoas mais idosas, elas nem se aposentam, elas continuam trabalhando até o fim da vida. Por quê? Porque na cabeça delas, o que elas estão fazendo ali é o Ikigai delas, a razão de ser. E é isso que as motiva a acordar todas as manhãs. Então o Ikigai, no conceito dos japoneses, ele se subdivide em 4 pontos principais. Então, como é que você descobre, você quer estar na sua casa, como você pode descobrir o seu Ikigai? Então, os japoneses vão dizer que, primeiro, o Ikigai está relacionado à habilidade. No que você é bom? Observe no que você é bom, o que você sabe fazer, que as pessoas falam, olha, você é bom nisso. Detalhe, coisa boa, tá? Porque aí vai que você tem o dedinho podre para coisa ruim, você vai falar que a gente tá orientando você a fazer a coisa ruim, porque você é bom nisso. Não é essa a questão. É pro outro lado, meu amigo. Nós queremos converter você pro bem, beleza? E aí, o que acontece? No que você é bom? Eu particularmente sei que eu não sou bom em música, por exemplo. Né? Se eu cantar, eu espanto meu anjo da guarda. Então assim... Então, tipo assim, nós temos essa questão, no que você é bom. Segundo, profissão, o que você pode ser pago. Terceiro, a missão, o que o mundo está precisando. E o 4, paixão, o que você ama. Descubra o que você ama e você descobre o que você pode fazer. Então essas 4 coisas são os pilares do Ikigai, da razão de ser, do propósito de vida. Bacana. Muito bom. E aí você acredita que essas ferramentas já ajudam muito a pessoa a conseguir ter uma identidade e um propósito? Sim, com certeza. E na palavra de Deus? E na palavra, Eclesiastes 12, lembra-te do seu Criador nos dias da sua mocidade. Foi a conclusão que Salomão levou. Lembrar-se de Deus, retornar à sua fonte de origem, retornar à sua pátria, ao seu pai. Simba ouvindo a voz de Mufasa e voltando para o reino. Se reposicionando na sua... porque o Simba ele volta, né? Reconquista. E olha só que interessante, que arremate, vamos dizer assim, né? Quando você entende todos esses pilares que você está utilizando, e atenção, assim, pelo que eu entendo, né? Pelo pouco que a gente bate um papo, né? Assim, muito curto, para a gente ter realmente abrangido uma série de coisas. Nós temos aí na internet pessoas que são catedráticas, pessoas que sabem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e vários outros livros e tal. Mas aqui a coisa é muito simples. É muito simples. Primeiro, entende quem você é. Primeiro, entende o que você gosta. Primeiro, né, o que você quer fazer, entendeu? O amor que você tem para depois você realmente seguir. Agora, a partir do momento que você volta à origem, trava nisso. E nunca se esqueça mais. Porque os obstáculos vão continuar vindo. E como você mesmo falou, né? No mundo tereis... aflições. Sempre. Nunca vai deixar. Você tá achando que você vai ficar milionário, porque Salomão ficou milionário. Sabe-se lá quanto, né? Sei lá. Naquela época, né? Sim. E teve aflição. Teve aflição, angústia. Sim, é Simba? Simba. Perdeu tudo. Perdeu tudo, porque ele foi expulso, reino, né? Perdeu o reino. Depois ele se achou. Isso. E voltou. Exato. Então, se você tá em casa, como eu já fiquei, tá, gente? Já fiquei um tempo. Trancado por problema de saúde, desacreditado, né? E perdi na pandemia muitas pessoas. E aí a gente vai perdendo aquele preenchimento que tem no coração, você vai perdendo aos poucos aquelas pessoas que realmente fazem referência da sua vida, você vai perdendo suas referências e você vai achando que não tem mais para onde ir. Isso. Mas aí há uma luz no fim do túnel. Claro. Você se conecta com o Criador dentro de toda essa conversa que a gente teve. Isso. Né? Entende quais são os seus propósitos, porque na verdade, a partir do momento que você se conecta e entende qual que é a sua identidade, quem é você e qual o seu propósito, o porquê. Aí. Exato. Quando você encontra, né, o teu porquê,
você entende quando você entender o seu porquê, você consegue entender o jogo da vida. E o jogo da vida é o que? É viver com propósito. Porque ninguém que vive sem propósito vive bem. Ninguém que não sabe quem é. Porque as pessoas que têm crise de identidade, que não sabem quem são, elas correm um sério risco de querer ser cópia de outros. De invejar de outras pessoas, de entrar no jogo da competição. Sim. E então, abrace quem você é. Abrace quem você é. A sua identidade mais pura, evidentemente. Não a distorção dela. Não a distorção da tua identidade. A boa, né? Porque assim, a gente sabe que se a gente fosse aprofundar nisso, existem muitas outras coisas. Mas viver bem significa se conectar com o melhor que há dentro de você. E aí é o Criador, né? É o Deus. É o Deus que nos criou. Exato. Brown, é um papo muito bacana. Aliás, o tempo é curto, né? Sim. Muito curto. E chegamos ao fim, né? É uma honra. Igualmente. Para nós, é o nosso primeiro podcast. Isso aí. Então, fica aqui para vocês um pedido. Se esse bate-papo fez sentido para você, se você se conectou com a nossa vibe, com a nossa skin, vamos dizer assim, curte a gente, segue a gente, toca no sininho aí, compartilha principalmente esse conteúdo com muitas outras pessoas. Nós temos muitos outros temas para a gente estar abordando, estamos começando, é o nosso primeiro podcast, mas acima de tudo, participa também, manda mensagem para a gente aí nos comentários, quais são as perguntas que vocês querem fazer, ou então qual que seria o próximo tema que a gente pudesse abordar aqui. É claro que a gente fez de uma maneira que a gente tentou ser descontraído, mas a gente pode ser mais técnico principalmente, tá? Manda pra gente. Agora tem uma grande notícia bacana aqui. Vocês que participarem, mandarem mensagem pra gente, a gente vai estar selecionando através de um sorteio. Vai aparecer aí em algum lugar da tela aí, ou provavelmente ao término a gente vai colocar aí um kit chamado Os Destelhados, tá? E vai ter alguns itens dentro desse kit. Fique tranquilo, e ninguém vai sair por aí carregando a marca Os Destelhados. É um kit com um tema específico que é para te dar, para que você faça parte da nossa trupe, vamos dizer assim, da nossa né? comunidade. Da nossa comunidade, tá? A gente quer o bem e a gente quer que esse bem se propague. Se você quer o bem do próximo também, compartilha. Fica aqui o meu abraço. Até a próxima. Obrigado. Deus te abençoe. Até a próxima. E espero que tudo que nós conversamos aqui fale diretamente com vocês, toque na sua dor, e que de alguma forma que nesta ferida existencial que você carregue, você possa encontrar naquilo que falamos aqui o bálsamo para curar isso aí. Tamo junto. Até mais. Até Em um mais. futuro incerto, uma promessa sendo escrita, sonhando em silêncio, até o dia em que tudo